A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 10 de maio, São João de Ávila, o santo amigo de santos. Homem de Deus, unia a oração constante à atividade apostólica, disse o Papa Bento XVI, sobre um dos mais influentes santos da Espanha no século XVI. Foi um sacerdote, pregador, filósofo escolástico e místico espanhol, que foi declarado santo e doutor da Igreja, pela Igreja Católica. Ele é chamado de apóstolo da Andaluzia, por seu importante ministério na região. Vamos conhecer a história deste santo. João de Ávila nasceu em 6 de janeiro de 1499 em Almodóvar del Campo, na Espanha. Estudava Direito na Universidade de Salamanca, mas passa por uma profunda experiência de conversão, decidindo abandonar os estudos, voltar para a casa dos pais e se tornar sacerdote. Com 27 anos, é ordenado padre, em 1526. Nutria em si o desejo de ser missionário na América, mas a vontade de Deus era outra, e acaba exercendo seu ministério no seu país natal. Começava a experimentar na vida as prensas de Deus. Outra prensa veio pouco depois de ordenado. Em 1931, por causa de uma má interpretação de uma pregação, João foi preso pela Inquisição Real, passando 2 anos no cárcere. Deu início à primeira versão da sua obra, Audifilia, em que fala do amor esponsal entre Cristo e sua Igreja, em conselhos de ascética a uma jovem que acompanhava. Segundo Bento XVI, foi ali naquele tempo de privação, de perseguição injusta e de incompreensão que João recebeu a graça de penetrar com profundidade singular o mistério do amor de Deus e o grande benefício feito à humanidade pelo Redentor Jesus Cristo. Absolvido em 1533, retoma com fervor a pregação do Evangelho na Espanha, em várias cidades. O seu único desejo era converter as almas. Era sensível às inspirações do Espírito à Igreja de sua época, que passava por difíceis provas provenientes do humanismo e do processo de reforma que se instalava na Europa. Atendia incessantemente os penitentes através do sacramento da reconciliação. Na vida interior, prezava pela pobreza e pela instrução das crianças e dos jovens, sobretudo daqueles que se preparavam para o sacerdócio. Além de Audifilia, classificado por Bento XVI como um clássico da espiritualidade, escreveu o Catecismo ou Doutrina Cristã, o Tratado do Amor de Deus, o Tratado sobre o Sacerdócio, os Sermões e Homilias, além de comentários bíblicos da Carta aos Gálatas, a primeira carta de João. Tornou-se um grande teólogo, mas como filho de seu tempo, também deu contribuições humanistas, como invenções de algumas obras de engenharia, fundação de colégios menores e maiores, que depois do Concílio de Trento se transformaram em seminários conciliares, criação da Universidade de Baeza, além da proposta da criação de um tribunal internacional de arbitragem para evitar as guerras. Foi responsável pela conversão de São João de Deus e São Francisco Borgia. No seu processo de beatificação, consta que nunca pregou um sermão sem que várias almas se convertessem a Deus. A eficácia de sua oratória estava, segundo o próprio João dizia, em amar muito a Deus, em dedicar-se muito mais à oração que aos livros, em perder-se na presença do Senhor. Era, nas palavras de Paulo VI, que o canonizou, uma cópia fiel de São Paulo. Foi contemporâneo e amigo de outros santos, Inácio de Loyola, Pedro de Alcântara, Teresa de Jesus, João da Cruz, sinais de que uma vida cercada de santas amizades nunca é estéril. Um grande amigo que é Deus, o qual arrebata os nossos corações para o seu amor. E ele pede-nos que tenhamos muitos outros amigos, que são os seus santos, escreveu João de Ávila. Uma dessas amizades que levaria a viver mais uma prensa, pela proximidade com Santo Inácio de Loyola, pensou em se tornar jesuíta, mas o projeto foi inviabilizado pelo comprometimento da saúde de João de Ávila. O mestre de Ávila, como ficou conhecido, passou os últimos 16 anos da sua vida gravemente doente. Quase cego, morreu com 79 anos em 10 de maio de 1569,
com o crucifixo na mão, na cidadezinha de Montila. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Frase do santo: aquele que se apoia em Deus não se deixa abater nem pelos sofrimentos, nem pelas angústias, nem pela morte, nem pelo inferno. Quem não se apoia nele, quanto medo sente, como anda preocupado. São João de Ávila. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Senhor Deus Todo-Poderoso, que dentre teus fiéis escolheste São João de Ávila para manifestar aos seus irmãos o caminho que conduz a ti. Concede-nos que seu exemplo nos ajude a seguir a Jesus Cristo, nosso Mestre, para que consigamos assim alcançar um dia, junto com nossos irmãos, a glória de teu reino eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Amém. São João de Ávila, rogai por nós.